Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo. Agora vamos hoje falar no Salmo 41, o que Deus está falando conosco através desse Salmo de Davi, que todos vocês recebam agora, nesse momento, a instrução do Espírito Santo, que o Espírito Santo também possa vir me usar para falar com vocês, que haja verdade entre nós, que todos os espíritos de confusão, todos os espíritos trevosos nesse momento caiam por terra e que você esteja com corpo, alma, espírito preparado para receber a palavra de Deus, que essa palavra venha cair em solo fértil para que possa produzir, muitos frutos, porque o nosso dia a dia, às vezes as coisas banais, elas nos afogam, diante da palavra de Deus. E nós, às vezes, negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos os ensinamentos do nosso Deus e damos lugar aos espíritos trevosos, às mentiras, às ilusões desse mundo, e que nesse momento todos os espíritos estejam longe de você que está assistindo esse vídeo, longe da tua família, que você possa ser frutífero por esta palavra que nós vamos falar agora nesse momento. Que Deus nos usa, me capacita para transmitir a você, que eu seja apenas um instrumento nas mãos de Deus neste momento para fazer a obra do Pai aqui na terra, e que você esteja preparado para receber esta obra, porque se você clicou nesse vídeo, se você está aqui, Deus tem algo muito importante para falar com você. Deus te ama, Deus te quer no caminho dele. Então vamos ouvir o que o salmista Davi nos falou através do Salmo 41. Aquele que se considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor protegerá e preservará a sua vida. Será abençoada na terra e não o entregará à vontade dos seus inimigos. O que Deus está falando aqui? Não é aquele que se considera pobre. Pobre de quê? Pobre das coisas do mundo. Não é pobreza material. É pobreza do mundo, das coisas do mundo. Se você se considera pobre, no sentido, vim mais para o lado de Deus, no sentido do mundo, Se você considera pobre no sentido do mundo, você não gosta das coisas do mundo, você não pratica as coisas do mundo, e Deus, Ele vem te recompensar. É o que está falando, o que está nos falando aqui, que Deus preserva a sua vida. O Senhor o sustentará quando estiver acamado no seu leito de enfermidade. Ele será restaurado de sua enfermidade em seu leito. Tá vendo? Se um mal acontecer em você, se você está andando no caminho de Deus, você será abençoado. Deus restaurará. Quantas doenças que a gente sofre no dia a dia, e sem mais, sem menos, você se levanta, vai fazer seus afazeres, é porque Deus está agindo na sua vida. Porque Deus está vendo que você é uma pessoa fiel, é uma pessoa que busca os caminhos de Deus. Então, irmãos, há necessidade da gente estarmos sempre em oração. É o que disse, o nosso Jesus Cristo, nosso irmão Jesus Cristo, porque Pai é Deus e Jesus é o nosso irmão. O que ele diz? Que nós devemos orar sem cessar, para que nós recebamos, as bênçãos do Pai. Tanto que ele mesmo disse, fazer a oração em nome do Pai. Nós temos que orar, pedir ao Pai. Aí nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Aí a gente recebe. Disse comigo mesmo: Senhor, tem misericórdia de mim e sara-me, porque pequei contra ti. Vimos que lá no começo desse salmo, o que ele fala? Aquele que considera pobre, é que eu falei para você, aquela pessoa que é pobre do mundo. Aí, aqui no versículo 14, ele fala que ele vem pedir a Deus perdão para os pecados. Então, todas as nossas orações, irmãos, nós temos que ser humildes diante de Deus, pedir perdão. Talvez você ache assim, mas eu não pequei, eu fiz só coisa boa.
Irmãos, a gente peca a todo momento. A gente peca até de deixar de transmitir a palavra de Deus a outro. A gente peca. A gente peca, às vezes você está numa situação que você poderia ajudar alguém, você não ajuda. Então, a gente peca a qualquer momento. Então, todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. É nessa necessidade que nós devemos obter para que a gente tem que orar. Jesus mesmo disse, como eu falei há pouco. Jesus disse, devemos orar sem cessar. A todo momento, está agradecendo e engrandecendo, louvando a Deus por ele, por nossa vida, por estar vivos, por termos o que comer, por termos uma casa. Porque quanta gente, irmãos, quanta gente que está vivendo numa mansão. Eu nem vou dizer numa casinha pobrezinha, não. Eu vou dizer numa mansão. E tem um sofrimento mental de uma forma muito atribulada. Então não é os bens materiais que vai te deixar você feliz aqui no mundo. Não é. É a sua obediência diante de Deus que vai te deixar você obediente, você tranquilo, com a alma, com o teu espírito, tranquilo diante de Deus. Então nós devemos observar essas coisas. Por que muita gente rico, né, fica doente, pega doenças malignas, irmãos? É só doenças malignas. Já reparou a doença do rico? É loucura, é problema de ele sempre estar precisando de um psiquiatra, é problema de câncer, é problema de AIDS, é problema do coração, é doenças assim que é fulminante. Então o que a gente observa? Nós que somos filhos de Deus, observamos essas coisas lá no mundo, para que nós não venhamos cair também nessa mesma teia de aranha, né? Porque é uma teia de aranha, que o pecado, a idolatria, ela nos leva à morte. A Bíblia mesmo fala isso, que a idolatria, a mentira, irmãos, tem pessoas que amam mentir, né? Tem pessoas que não sabem falar uma palavra sem mentir. Então nós temos que, se você é uma dessas pessoas que você tem esse espírito da mentira dentro de você, às vezes você fala assim, mas eu menti, falei uma coisinha à toa, eu não prejudiquei ninguém, mas você tá com o espírito da mentira. Você conta mentira para outras pessoas. Então isso, você tem que pedir a Deus, para Deus te libertar desse espírito maligno, expulsando também você mesmo, expulsa esse espírito maligno. Fala, espírito maligno da mentira, saia do meu corpo. Porque isso te atrapalha. Talvez esse espírito está te atrapalhando. Então nós devemos estar sempre em oração, buscando a Deus, expulsando os espíritos malignos que está nos distanciando de Deus. Porque quando nós estamos distanciados de Deus, o que vem para nós? Vem para nós todos os espíritos trevosos, e esses espíritos vêm trazendo mal para o nosso cotidiano de vida. Aí vem desemprego, vem fome, vem discussões na família, vem separação de lar, vem discussões entre os filhos, aí vem discussões entre vizinhos, no emprego você não está legal. Então vem um punhado de tribulações para a gente, né, passar, e às vezes você não está preparado para passar por essa situação. No versículo 5 diz assim: meus inimigos falam de mim. Quando ele morrerá e quando perecerá seu nome? E se alguém me ver, fala falsamente. Seu coração é só calúnia. Ao sair, é disso que fala. Todos os meus inimigos sussurram entre si contra mim, planejam o pior contra mim. Uma doença ruim está sobre ele, e onde ele está deitado não se levantará mais. Mesmo meu amigo íntimo, em quem eu confiava, em quem comia do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhe retribua. Nisso sei que tu te alegras comigo, porque o meu inimigo não triunfa
triunfa sobre mim. Tu me sustenta em minha integridade e me coloca para sempre em tua presença. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. A oração que Davi fez. Olha só o ensinamento desse salmo. O que Davi está falando aqui? Meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu prato. Ele falou contra mim. Ele conspirou contra mim. Irmão, quantas pessoas que a gente traz para dentro da casa, a gente tem amigos. Eu vou falar uma coisa com vocês, eu confesso, eu não gosto de ter amizade íntima. O que é amizade íntima? Aquela amizade que você está vivendo todo dia, tá conversando todo dia. As minhas amizades, eu gosto de ter essa um pouco afastada de mim. Eu não gosto dessas amizades íntimas, não. Porque, pensa bem, se até entre os seus familiares, que são do mesmo sangue, às vezes eles conspiram contra você. Agora imagina uma pessoa que não tem nada com você. Então a gente deve tomar muito cuidado com esses amigos, né, entre aspas. Então a gente não deve ter essas amizades, porque tem pessoas que elas estão junto com você falando de outras. Então essas pessoas que falam de outras pessoas para você, essas pessoas falam de você para outras pessoas. Isso é fato. É fato, irmãos. Elas falam sim, elas falam de você. Às vezes vai lá na sua casa, come, como aconteceu aqui com Davi. O amigo íntimo dele, que comia no prato dele, estava conspirando contra ele. Isso aqui nos sirva de exemplo, irmãos. Poxa vida, se Davi tinha um amigo, que Davi era rei. Um rei. Um rei onde todo mundo deveria o quê? Porque naquela época, hoje também, não é só naquela época, mas hoje também a gente vê uma pessoa que tem um cargo maior, uma pessoa que é um pouquinho mais elevado do que a gente, ele é respeitado. As pessoas respeitam ele. Agora, imagina, Davi já era rei. E esse amigo íntimo que estavam junto com ele, o que acontecia? Estava conspirando contra ele. Então nós devemos ter muito cuidado com nossas amizades. O próprio Deus, né, Jesus já falou também sobre isso. E os profetas também, eles falam. Você vê que Davi, ele deixou isso para nós aqui. Olha, meus inimigos, eles falavam de mim. Se meus amigos falavam de mim, imagina você, seus amigos também vão falar. Então nós devemos observar essas coisas. Tenha em mente. Quanto menos amigos você tiver, melhor para você. Quanto menos pessoas você levar para sua casa, é melhor para você. Quanto menos pessoas você dialogar, é melhor para você. Por quê? Você evita mentir, né? Você evita fofocar, falar fofoca do outro, você evita falar injúria, você evita o racismo, você está evitando um monte de pecado, você está evitando. Porque às vezes a própria amizade com outra pessoa nos faz pecar, nos leva à destruição. Então é necessário que nós reservemos, que nós nos guardamos, né, nossas vidas diante de outras pessoas. Evitar o máximo de palavras, de falar palavras que não está naquele contexto cristão. Tem pessoas que estão lá dentro da igreja falando mal um do outro. É terrível, é terrível. E acerca desse salmo, esse salmo é muito interessante, o Salmo 41, não sei se você percebeu, tem muita coisa boa nesse salmo. E a respeito desse salmo, eu vou ler com você um salmo que também vem a dar essa resposta para Davi, que é o Salmo 117, quer ver? Eu acho que é o Salmo 107, perdão, irmãos. É o Salmo 107. Vamos ler o que Deus respondeu para Davi nesse Salmo 107, porque se a gente observar que nós lemos aqui o Salmo 41, foi uma oração de Davi que ele estava falando, que
porque ele estava simplesmente desabafando, né, diante de Deus, que as pessoas falavam dele, ele estava triste, então ele estava desabafando, né, o sentimento dele diante de Deus. Aí esse Salmo 107, ele traz alento para Davi. Olha só, vamos ler o Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os remidos do Senhor o digam, os quais ele remiu da mão do inimigo. Tá vendo? Lá, o que ele estava falando? Que os inimigos dele estavam triunfando sobre ele, falavam mentiras sobre ele. Aí aqui, o Salmo 107, no versículo 2, ele fala, os remidos do Senhor o digam, os quais ele remiu da mão do inimigo. Deus tira aquela pessoa da mão do inimigo. Ele os reuniu dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Vagaram desgarrados pelo deserto, por caminhos desolados. Não acharam cidade em que habitassem. Estavam famintos e sedentos, desfalecendo-lhes a alma. Clamaram ao Senhor em sua aflição e ele os livrou de suas angústias. Tá vendo? Esse Salmo 107, ele vem ao encontro, ele abraça aquela oração que Davi, né, ele fez. Aí fala, ele os conduziu por uma trilha corrente para irem a uma cidade em que habitassem. Louvai ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois sacia a alma sedenta e satisfaz a alma faminta. O que é alma sedenta? O que é alma faminta? É aquela pessoa que está em grande tribulação. Aquela pessoa que está passando fome. Mas fome de quê? Fome da palavra. Fome das coisas materiais também. Fome de alimento, fome de emprego. As pessoas estão sedentas, necessitando de um amparo. Que Deus olhe para ela e carregue ela no colo e dê a ela todos os suprimentos necessários para ter uma vida digna. E nisso, aqui fala que Deus, ele sacia a alma sedenta e satisfaz a alma faminta. Mas para ele satisfazer essa alma sedenta e a alma faminta, o que ele precisa, o que nós precisamos fazer para receber essa bênção de Deus? Nos humilhar, nos afastar do mundo, das coisas do mundo. Esquecer o mundo, abandonar. Quando eu falo abandonar, abandonar o mundo e tudo que nele há. Pensa. Então eu tenho que abandonar meus amigos? Se os seus amigos estão te levando a essa tristeza, a essa angústia, abandona eles. Porque já pensou, tem pessoas que vêm na sua casa só para trazer umas notícias. É o dia todo batendo em sua porta, fulano tal fez isso, fulano tal fez aquilo. No próprio grupo de WhatsApp mesmo, você lê mensagem lá, pessoas, né, falando, meu marido fez isso comigo, meu marido fez aquilo comigo, minha irmã faz isso comigo, meu irmão faz isso comigo. É só maledicência. Então, nesse momento que você estiver recebendo ouvindo, né, essas mensagens ruins, é no momento que você deveria estar diante de Deus, pedindo, Senhor, me livra. Me livra de pessoas mentirosas. Me livra da tristeza. Não deixa meus olhos verem a aflição do mundo, a tristeza, a tribulação. Não deixa meus ouvidos ouvirem as coisas ilícitas, as guerras. Nós temos que orar, irmãos, para que Deus nos coloque no alto refúgio. Porque está acontecendo tanta guerra aí no nosso país, fome, enchente, quantas pessoas que já morreram por causa dessas chuvas que estão acontecendo. Casas que sendo destruídas, totalmente destruídas. Às vezes, aqui mesmo eu presenciei
um prédio aqui na minha cidade. Num domingo, era um domingo, o prédio pegou fogo, com os moradores tudo lá dentro. Caiu, desabou, por causa de dizem que foi um botijão de gás. O prédio explodiu. Imagina você estar deitado, você que mora em edifícios, né? De repente você está deitado. Então nós devemos estar, nós não temos assim um lugar protegido aqui nessa terra. Às vezes você acha que a sua casa é protegida. E a sua casa às vezes não é protegida. Então é nesse sentido, irmãos, que nós temos que buscar a Deus a todo momento. Vai que acontece alguma coisa no seu prédio. Mas se você estiver protegido, você estiver no caminho de Deus, Deus vai te livrar. Como que Deus vai te livrar? Eu não sei. Mas Deus te livra. Quantas pessoas que não aconteceram, né, desastre na residência delas, aí depois elas vêm, chegam, até comunicam. Isso aí é coisa assim, até diário que a gente ouve isso. Não estou aqui mentindo, não estou falando para você uma mentira. Você pode ouvir na televisão, nos rádios, pessoas às vezes que acontece alguma desgraça na casa dela, pega fogo ou cai, e o que elas vêm contar diante das câmeras? É a minha sorte que eu não estava lá dentro. Porque se eu estivesse lá dentro, eu teria morrido junto. Então, o que é isso? Isso é um livramento que Deus dá para a pessoa. Deus está dando uma oportunidade para a pessoa. Eu não sei se aconteceu isso com você. Quantas das vezes você vai atravessar a rua, quando você pensa em atravessar a rua, vem um carro doido, desgovernado e atravessa na sua frente, que você fica até assustado. É livramento de Deus, irmão. Nós devemos agradecer a Deus. Nós temos que aprender a enxergar esses livramentos, essas bênçãos que chegam até nós. Que isso é bênção. E depois você fala que Deus não existe. E tem gente que ainda fala que Deus não existe. Sendo que a própria Bíblia fala aqui que Deus livra-o deles. Então nós temos que estar alinhados, irmãos, no caminho de Deus. Alinhados mesmo, naquela reta. Não olhar para frente nem para trás. A própria Bíblia fala isso. Para que nós possamos o quê? Receber a herança de Deus. Que isso é uma herança. Esse livramento que Deus nos dá todos os dias, porque nós vivemos nessa terra, é uma guerra, irmãos, viver aqui nessa terra. É uma guerra. É uma guerra espiritual. A Bíblia mesmo fala que os nossos inimigos são muito mais do que os cabelos, os fios de cabelo na nossa cabeça. Nós estamos rodeados, os inimigos estão rodeando nós a todo tempo para nos tirar do caminho de Deus. É uma palavra, às vezes até o seu filho vem falar uma palavra com você, que você fica assim, mas como que meu filho falou isso? Não é o seu filho, irmão, entenda, não é o seu filho que está falando, mas Satanás está usando ele para falar com você. Você tem que ter esse discernimento, você tem que ser adulta. Adulta, você tem que entender o que está acontecendo com você. Às vezes sua mãe vem falar com você, não é, sua mãe está sendo usada pelo demônio. Ah, pastora, mas minha mãe é evangélica, irmãos, não entra nessa de evangélico não pega demônio, não. Que pega, irmãos. A todo instante evangélico pega demônio. Os mais endemoniados são os evangélicos. Os mais endemoniados são os evangélicos, porque Satanás ele perturba mais os evangélicos, porque os evangélicos ainda não estão... os evangélicos estão na metade do caminho. Então, os evangélicos são os mais endemoniados. Nós temos que tomar muito cuidado com os evangélicos. Então, quando você ouve uma profecia, igual agora está uma profecia aí que vai dar tudo certo aqui no Brasil. Nós estamos enxergando alguma coisa certa aqui no Brasil, irmão? Nós estamos enxergando? Com tanta guerra lá fora, você vê alguma coisa boa aqui para o Brasil? Só se você for cego. Não precisa ver, não precisa vir revelação, profecia. A gente está vendo que não tem. Por que eu falo isso? Talvez você fale, mas como você não está desejando coisa boa para o Brasil? Não, nesse sentido não. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão andando no caminho de Deus. Ou Deus é mentiroso se falar uma coisa dessa que vai acontecer coisa boa aqui no Brasil.
É muita mentira de Deus, e Deus não é mentiroso. Quem é mentiroso é o pai da mentira, é o diabo. Ele que sim, ele é mentiroso. Então não vem coisa boa, não espera coisa boa, porque você vê que as pessoas não estão buscando a Deus. Cada dia que passa as pessoas amam mais o mundo. E a Bíblia mesmo fala que o homem ama mais o mundo do que o próprio Deus. O que aconteceu? Por que aconteceu em Sodoma e Gomorra? O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Eles foram destruídos. E não é só Sodoma e Gomorra. Jerusalém, todas aquelas, Egito, todas aquelas cidades foram destruídas e até hoje são destruídas. Aí você vai me falar que eu estou desejando mal para o Brasil? Não, irmãos, a gente olha. A gente olha. Como eu vou falar que o Brasil vai ser um país abençoado se eu não vejo as pessoas buscando a Deus? Se eu não vejo oração, eu não vejo grupo de religiosos entre as esquinas, lá nas esquinas dos bairros, nas ruas dos bairros, eu não vejo pessoas religiosas ali orando. Mas o que vejo, irmãos, é feitiço nas encruzilhadas. É como a Bíblia fala. Os homens pecadores, eles são mais hábeis do que os filhos de Deus. Os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos de Deus, porque os filhos das trevas estão fazendo o trabalho para destruir os filhos de Deus. E o que os filhos de Deus estão fazendo? Estão dormindo. Tem vergonha de reunir, ir para uma praça, ir para uma rua, para uma encruzilhada orar. Tem vergonha de descer no seu edifício onde mora e ungir aquele edifício. Tem vergonha. Tem vergonha de Deus, tem vergonha de Deus diante dos homens. Ai, eu não vou fazer isso, as pessoas vão ver. Enquanto você ficar com essa mentalidade, você vai sofrer. Você vai ser destruído. Se você é uma dessa pessoa que tem vergonha de Deus, você vai ser destruído. E agora, eu vou desejar bem para o Brasil. Eu vou falar, vou profetizar coisa boa, que eu estou vendo que ninguém está andando no caminho de Deus. Está virando Sodoma e Gomorra. O Brasil está virando Sodoma e Gomorra. Crente brigando por causa de política, de partidos, de homens, por causa de homens. Igrejas levando homens ao altar para pedir voto. Homens ímpios colocando em cima do altar para pedir votos. Em troco de quê? O pastor está ganhando alguma coisa em troca? E os irmãos como gado, né? Como gado. Tem obediência àquele pastor. Um pastor mentiroso. Porque o pastor que leva político dentro do altar, isso eu sempre falei para vocês, é pastor mentiroso, irmãos. É pastor que quer o seu dízimo, quer a sua oferta. Ele não quer o seu bem. Pense nisso. Eu fico observando essas igrejas, né, lotadas, porque quando fala, o pastor, o fulano de tal vai vir aqui na igreja, aí a igreja, né, se lota toda, né? Aqui mesmo na minha cidade teve passeata, diz que é cristã, mas sabe quem que estava nessa passeata cristã, que a pessoa que se elegeu nessa passeata? Foi Deus? Não, mãe, não foi Deus, não. Foi um homem que estava aqui no meio dos religiosos. E sabe por que fizeram essa passeata? Para eleger ele, para elevar esse homem. É cristão brigando por causa de homens. Irmãos, quando Deus age, quando Deus quer abençoar a nação, se a nação é uma nação evangélica, se a nação é uma nação cristã, é uma nação que tem os ensinamentos de Deus e coloca em ação aqueles ensinamentos, Deus abençoa a pessoa que está no poder. Deus usa a pessoa. O Espírito de Deus comanda, quem governa não é o homem, mas sim Deus. Agora aquela nação ímpia, aquela nação que não procura Deus, que anda se desviando a todo momento de Deus, você acha mesmo que essa nação é abençoada?
Não, irmão, essa nação não é abençoada e nem será. Ela está distante de Deus. Deus está distante. Deus deixa o diabo comandar. Pense nisso. Político que chega na igreja só na época de política, abre os olhos, irmãos. Abre os olhos. Temos dever tomar muito cuidado. Pois é, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Vamos continuar nosso estudo, então? O Salmo 107, né, que nós estamos lendo, nós estávamos falando que o Salmo 107, ele tem, assim, é a resposta, né, do Salmo 41. Então vamos ler aqui. Louvem ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele sacia a alma sedenta e satisfaz a alma faminta. Aqueles que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, aprisionados em ferros, porque desafiaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, ele humilhou seu coração com um trabalho duro, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Tá vendo? É o que eu acabei de falar com vocês. Vocês acham, irmãos, que as pessoas que não estão se humilhando diante de Deus, Deus vai dar bênção para essas pessoas? Se o mundo lá que está nas trevas vai receber bênção, é porque você não conhece Deus. Você não conhece. Essa pessoa que está profetizando bênção para o Brasil, ela não conhece Deus. É um profeta mentiroso. É uma profecia mentirosa. Então não fica nessa, não, ano que vem vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso para você que se humilha diante de Deus. Lembra o que aconteceu? Quando eu vem essas coisas na minha mente, irmãos, eu lembro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava lá dentro da fornalha. O que aconteceram com eles? Nada de ruim aconteceram com eles. E eles estavam aonde? Dentro da fornalha. E o que o rei fez? Mandou aumentar o fogo da fornalha mais 7 vezes mais. E queimou eles não. Essa figuração, irmão, a gente coloca no mundo nosso. O mundo lá fora é um mundo trevoso, é um mundo cheio de tribulação, é um mundo de guerra. De guerra sangrenta. É um mundo de mentira. Mas Deus está nos livrando dele aqui na terra. Ele está afastando. É como eu contei para vocês. Que muitas pessoas que têm a casa desabada, têm a casa toda queimada, destruída, os bens materiais, né? Mas a vida dela é salva. Deus livra. Então é nisso que eu quero te dizer para você. Não conta com um mundo melhor se você não está vivendo diante dos ensinamentos de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Não conta, não. Não conta. Não pensa que vai ser bom, que não vai ser não. Só é bom para aqueles que estão no caminho de Deus, obedecendo a palavra dele. E você observa que Davi, ele era um homem obediente diante de Deus. Mas vinha luta também para Davi. Vinha luta. Agora imagina, Davi, que era obediente diante de Deus, vinha a luta para ele. Agora imagina quem não é obediente diante de Deus. É só trevas, irmãos. E a Bíblia fala que Deus sempre resgata o deles. Pode acontecer que você está vivendo uma luta, mas se você está vivendo também em oração, você vai ter o seu resgate. Deus vem resgatar você. Não duvide disso. Há um momento que vai chegar na sua vida que Deus estará com você, abençoando você. Vai chegar o momento certo, Deus vai derramar as bênçãos sobre você, porque Ele vê a sua obediência diante dele. Então não desanima. Não pensa que Deus não está te ouvindo, que Deus está te ouvindo. Não te tira isso da cabeça achando que Deus não está te ouvindo. Eu vejo muitos irmãos, muitas irmãs no grupo de WhatsApp, pessoas vêm falar comigo. Irmãos, eu estou orando há muito tempo. Tem mais de 10 anos que eu sou evangélica e estou orando para Deus dar livramento para mim, só que até hoje não chegou. Irmãos, aprenda a orar, aprenda a confiar em Deus.
Não duvida. Às vezes você está orando, mas duvidando. Você tá orando, mas você está se colocando à frente de Deus, querendo resolver aquele problema. Ah, meu marido tá com outra mulher. Irmãos, isso acontece com toda mulher. Eu mesmo fui vítima de traição. Mas você tem que colocar Deus na frente. Coloca Deus na frente. E deixa ele agir. Ah, ele está te traindo? Deixa, mas quem está na frente? Não briga com ele, não fala nada. Coloca Deus na frente. Ele fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai. E nunca esquece, todos os dias ora. É assim que nós vamos receber a bênção, é assim que Deus está nos olhando. Ele está falando, não, ela está confiando em mim, eu vou fazer, eu vou agir na vida dela. Que ela está confiando em mim, ela não está fazendo nada para de si própria, para tentar resolver. Ela não está fazendo nada, mas ela está me pedindo, ela está me clamando a mim. Eu vou sim, eu vou lá responder ela. Quando você coloca algo na mão de Deus, aprenda uma coisa. Quando você coloca algo na mão de Deus, deixa lá. Passa ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Lembra o que aconteceu com Abraão? Com Sara? Sara era estéril, queria um filho, mas ela deixou na mão de Deus. E Deus a ouviu quanto tempo depois? Com 90 anos que ela foi ser mãe. Ana era estéril. Ela orava, jejumava, chorava diante de Deus. E Deus ouviu, Deus deu quem para ela? Olha só quem que Deus deu para Ana, irmãos. Deus deu Samuel, um filho obediente, um filho que veio ser um profeta. Olha a bênção que ela recebeu. Deus não dá coisa pequena, não. Deus dá algo grande. Deus deu Samuel, um grande profeta, para Ana. Olha a bênção que essa mulher recebeu. Irmão, nós temos que ter consciência disso. Mas quantas vezes que ela chorava? Quantas vezes que ela implorava a Deus? Ela saía de lá do templo chorando. Você chora nos pés de Cristo? Ou você só sabe dizer que Ele não te ouve? Que Ele te abandonou? Nós devemos aprender, irmãos. Aprender com Deus. Aprender com os nossos irmãos que foram nossos profetas. Aprender com os apóstolos. Aprender com Jesus, com Deus. Ele nos ensina direitinho. A Bíblia não é um livro qualquer que você deixa engavetado no seu guarda-roupa, em algum lugar. A Bíblia é para ser consumida todos os dias. Entenda isso. Porque ela é a melhor companhia que você tem. Você não precisa de mais ninguém. Eu falo isso com você. Você não precisa mais de ninguém se você tiver a Bíblia e observando as palavras e cumprindo com obediência aqueles ensinamentos aqui. Você não precisa mais de ninguém. Porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Lembra disso? E olha o que ele fala aqui. Ele humilhou seu coração com um trabalho duro, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor em sua aflição e Ele os livrou da angústia. Clama ao Senhor. Vai clamando. Nós sabemos que o povo de Israel ficou 400 anos em cativeiros, sendo escravos. Trabalho duro. Mas eles clamaram a Deus e Deus enviou quem? Olha quem que Deus enviou para salvar ele, para libertar eles. Um faraó. Porque Moisés era um faraó, um egípcio, irmãos. Olha quem que Deus tirou eles das mãos de faraó dos egípcios, um próprio egípcio. Porque se você for olhar, Moisés ele foi criado lá dentro. Ele foi criado no Egito. Ele foi criado junto com os filhos de Faraó. Ele era considerado filho de Faraó. Todo mundo respeitava Moisés como filho de Faraó. Olha como que Deus age em nossas vidas. Aquele que prendeu o povo de Israel
Foi ele mesmo, Deus tirou de lá de dentro para soltar eles. Eles os tirou da escravidão, da escuridão e da sombra da morte, rompeu suas algemas. Louvem ao Senhor por sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Por que fala aqui, irmãos? Ele quebrou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro? Porque o diabo te aprisiona. O diabo coloca você, irmãos. Às vezes as dificuldades da vida, você pensa, que dificuldade que eu não estou mais aguentando. Mas sabe por quê? Porque você está aprisionado. Você está aprisionado em trancas de ferro. Em portas de bronze. Aquelas portas que têm mais de 1000 fechaduras. Mas Deus te tira de lá de dentro. Deus te tira de lá de dentro. Confia, irmãos, confia. Confia nesse Deus. Porque se Ele não resolver, quem que vai resolver? Quem que vai te ajudar? Lembra de Pedro, quando Pedro estava na prisão? Os anjos foram lá e libertaram ele da prisão. Como eu falei, lembra de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na fornalha, que estavam também, eles foram jogados na fornalha. E não estando o rei satisfeito, jogaram ele também nas covas dos leões. Famintos, a Bíblia fala que tinha milhões de leões famintos lá dentro da cova. E eles eram amigos dos leões. Nada aconteceu com ele. O rei ficou impressionado. E o rei mandou um decreto que todos que não adorassem o rei de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, era para ser lançado lá na cova dos leões. Deus, o que aconteceu? Deus inverteu a história. Esse é o seu Deus. Ou você não quer esse Deus para você? É só você obedecer. Deus reverteu a história. Aqueles homens que fizeram a fornalha, eles caíram lá, eles foram jogados lá, eles se queimaram. A Bíblia fala que eles se queimaram. Os que estavam colocando fogo na fornalha, né? Os tolos são afligidos por causa das suas iniquidades. Quem é tolo? Aquele que não obedece à palavra de Deus. São tolo porque não obedece. E o que fala aqui na Bíblia? Olha aí no versículo 17, 107, capítulo 107 do Salmo, no versículo 17. Anota esse versículo aí, para você sempre lembrar que os ímpios são afligidos por causa das suas iniquidades. Os ímpios aqui, Deus está chamando eles de quê? De tolo. Por que são tolos? Porque não obedecem a palavra de Deus. Eu vou parar por aqui porque esse salmo é grande e o nosso tempo é pouco. Mas que Deus te abençoe. Que essa mensagem, irmão, fique gravada no seu coração. E que você comece a colocar em prática. O amor, para você saber o amor que Deus tem por você. Não é pouco, é muito grande. Apenas depende de você buscar a Deus. E esperar, ter paciência. Ter muita paciência, porque Deus vai estar te olhando, observando se você realmente merece aquela bênção. Lembra de Daniel, lembra de Davi, lembra de Samuel, lembra de Abraão, lembra de Jesus e lembre de Deus. Em nome de Jesus, eu te peço para você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, você já está dando um grande avanço para as coisas espirituais. Busca compartilhar as mensagens verdadeiras. Pare de compartilhar fake news. Pare de compartilhar mensagens mentirosas. Adora o seu Deus. Faça uma limpeza espiritual dentro de você. Vai orando.
e vai consertando os erros que estão no seu caminho. Vai tirando, pega uma vassoura e vai varrendo todos os males que estão no seu caminho, todas as coisas ruins. As coisas ruins que eu falo é a amizade que não é lícita você ter. É roupas que não é lícita você vestir. É palavras que não é lícita você falar. É canais de televisão, canais de WhatsApp, canais de Facebook que não é lícito você ver. Tá vendo? É uma pureza, irmãos. É uma pureza que nós temos que fazer. O que está escrito na Bíblia, vamos obedecer. Abandoneis o mundo. Abandoneis o mundo. Comece a conhecer o seu Deus. Comece a ler a palavra de Deus. Eu conto com você. Eu desejo muita paz para você. Que o Espírito de Deus, nesse momento, venha agir na sua vida, venha te ungir, para que você possa entrar realmente em espírito e em verdade no caminho de Deus. E confia nele. Uma hora sua bênção chegará e você vai ficar super maravilhados, como Davi fez. Vamos obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz, é algo muito forte o que a Bíblia diz, que eu vou falar agora para você. Maldito, isso foi Deus que falou, não foi Jesus, não foi Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Forte, né? Tá vendo? Muito forte. E nós temos que colocar em prática. Maldito é o homem que confia no homem. Deixa essa palavra com você. E que essa palavra possa te trazer uma reflexão. Quantas pessoas que você já confiou, que você se decepcionou. Faça uma limpeza espiritual dentro de você. Evita as más companhias. Evita muita amizade. Quer receber bênção de Deus? Quer ser abençoado? Quer ser protegido? Quer estar nos pastos verdejantes de Deus? Faça por merecer. Faça por merecer. Lembra, eu já estou terminando. Lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o que ele viu? Ele não viu um justo sequer. Uma cidade populadíssima. Tinha muitas pessoas que se diziam evangélico, cristão, mas o que ele viu, ele não viu um justo sequer. Então nós devemos ter muito cuidado. Às vezes você se diz religioso, mas você não é cristão. Tome cuidado. Às vezes você acha que você não tem pecado nenhum. Conheça seu Deus. Conheça seu Deus, que você vai achar uma multidão de pecado que você faz e que você nem sabia que era pecado. Conheça seu Deus, irmãos. Conheça Ele. E você vai saber, você vai ficar, surpreso de tanto pecado que você cometia e você achava que não tinha nada a ver. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai estar diante de Deus no dia do juízo. É essa palavra que, olha a minha Bíblia como que tá, irmãos. Olha como que a minha Bíblia é. Velhinha, olha a situação da minha Bíblia. Mas eu devoro isso aqui, irmãos. Eu devoro. Eu sei tudo que tá aqui, sabe por quê? Porque no dia do julgamento, irmãos, isso aqui que vai me condenar. É isso aqui que vai me condenar diante de Deus. Eu fico observando as pessoas não têm nenhum entendimento.
Deus vai chegar na sua frente e vai mostrar isso aqui, essas palavras. É isso aqui que te vai condenar, irmãos. É isso aqui que está te condenando. Que está deixando de você de receber bênção. Porque você não está obedecendo. Você não ouve isso aqui. Isso aqui está na sua gaveta. Você lê tantos livros de romances, tantos livros que não tem espiritualidade, que não te leva a nada. Irmãos, isso aqui te leva. Isso aqui é o tesouro escondido. A Bíblia mesmo fala. Aqui fala que é o tesouro escondido, que ninguém dá valor. Conheça seu Deus, irmãos. Porque isso aqui vai te condenar. Vai te condenar. Vai te condenar no momento que você chegar diante de Deus. E Deus vai te cobrar. E aqui fala que nós não devemos tirar nem um tio dessa palavra. Nem um tio. Nem uma vírgula. Nem um ponto final. Nós devemos tirar daqui. Porque tudo que está escrito aqui, nós temos que dar conta. Nós temos que dar conta. Viu como a palavra ela é dura? Não é fácil, irmão, entrar no reino de Deus, não. Não é fácil, não. Por isso que a Bíblia fala que o caminho de Deus é estreito e apertado. Obediência quer, irmão, sacrifício. Você pode dar todo o seu dízimo. Você pode ser uma pessoa dizimista fiel. Até mais. Você pode até dobrar o seu dízimo, levar para a igreja, até dobrado. Oferta, você pode dar aquela oferta maior. De nada vai adiantar se você não tiver obediência aqui. Irmãos, é obediência. Está na hora de você abrir os seus olhos. Agora você vai se queixar diante de Deus. Você ainda tem coragem de queixar diante de Deus que Deus não te dá as coisas. Espero que você nunca mais faça isso. Porque você está profanando a palavra dele. Quando você questiona que Deus não está te vendo, que Deus não está te ouvindo, você é que não está ouvindo Deus. Você é que não está no caminho de Deus. Você pensa que está, mas você não está. O diabo te induz a você a pensar que está no caminho de Deus e que Deus, muitas vezes o diabo vem com mensagem. Você adora esse Deus não faz nada para você. Mas você não adora em espírito e em verdade. Você nem conhece o que está escrito aqui. Se eu te der 10 perguntas para você responder sobre a Bíblia, e falar para você, me responda. Dentro de 5 horas você me dá a resposta. Será que você conseguiria? Aprendemos a confiar em Deus. Muita coisa tem que mudar. Não negligencie essa palavra. Não. Tenha ela na sua mente. Tenha ela, cada versículo daqui, que fique gravada dentro de você. Tenha ela. Porque isso aqui, o que está escrito aqui, pregadores não pregam na igreja. Porque pregadores pregam só aquilo que convém. Tem um versículo bíblico que diz assim, que as pessoas amam citá-lo. Os evangélicos amam citar esse versículo. Você encontra esse versículo muitas vezes
em cartãozinho, né? Aqueles folhetinhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí as pessoas acham que crer é entrar numa religião e dizer que é evangélico. As pessoas deturbam esse versículo. E é muito perigoso. Não é você estar dentro de uma igreja cristã que você vai ser salvo. Não é. É você estar obedecendo isso aqui. Isso aqui tem que ser seu alimento, sua água, seu remédio, seu amigo, seu pai, sua mãe, seus familiares. Isso aqui supra tudo na sua vida. Seu emprego. Vá por mim. Que Deus te abençoe, irmão. Compartilhe esse vídeo. E que nós possamos estar cada dia, irmãos, na presença de Deus. Que Deus é fiel. Para aqueles que buscam a sua face, dia e noite, como Ele mesmo deixou escrito. Um forte abraço. Compartilha. Seja participante dessa obra. Seja participante. Porque quando você estiver diante de Deus, Deus vai apresentar você. Deus vai apresentar o meu grupo. E eu espero que você esteja junto comigo. Diante de mim. Ali. Reunido comigo. Eu conto com você. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero, irmãos, que você esteja comigo. Então vamos lutar, vamos abraçar essa causa. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também venham ser abençoados, né? E que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.